Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você já conheceu alguém que depois de algum acontecimento mudou tudo na vida? Eu já! E é com ela o nosso bate-papo de hoje sobre como levar a vida mais leve e o mais natural possível. Mas é também sobre gravidez e as diferenças culturais de estar grávida aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Parto natural, consumismo, óleos essenciais, dicas, muitas dicas preciosas e saúde. Muita saúde, mais saúde. Olha só. A Pamela já teve câncer e deu uma chacoalhada nele e no dia a dia depois disso. Mudou tudo. A forma de ver o mundo e de levar a vida. E é também um daqueles belos exemplos de quem adora empoderar quem está nos arredores. Lidera um grupo de mulheres, levou ao Brasil uma das maiores empresas de óleos essenciais do mundo. E além disso tudo, tem 3 filhos pequenos. Esse da barriga aí nasceu dias após essa entrevista. E como nós, mulheres batalhadoras, trabalhou até o último instante e já voltou ao batente logo em seguida. Pamela, obrigada! Que bom te ver novamente, assim, terceira barriga que eu vejo. Terceira. Olha só, que delícia! Que delícia! Há quanto tempo, assim, que você teve essa chavinha que mudou na sua vida, assim, que você começou a entrar nessa onda mais natural, dos óleos essenciais? Eu acho que foi mais ou menos uns 10 anos atrás. Quando eu tive um episódio aí de saúde, uma doença grave, e eu tive que reavaliar o meu estilo de vida. E isso fez com que O que você teve, pode falar? reavaliasse. Eu tive câncer de colo de útero. Uhum. Então foi uma... E eu tava bem nova, eu tava com 25 anos de idade. E foi ali que foi o estalar de o que eu tô fazendo de errado, né? Então eu entendo que o estilo de vida que eu tinha não era o melhor estilo de vida, de olhar para Pamela 10 anos atrás e a Pamela de hoje, amanhã é completamente diferente. Então de manhã eu acordava, eu trabalhava num mundo muito masculino. O que você fazia? A gente fazia fabricação de aço na China, uma demanda muito grande para uma pessoa relativamente jovem, né? Tá trabalhando no mercado internacional com eu era uma das únicas mulheres, especialmente no meu distrito ali. E a indústria em si, eu trabalhava com a indústria de construção. Era uma indústria que tinha certos vícios, hábitos, que era uma coisa totalmente aceitável, normal. Acordar de manhã, pegar um café, tomar o café, fumar 2 cigarros e ir pro escritório, era uma coisa completamente normal. Fumavas? Fumava, sim, era o estilo de vida que a gente tinha. E o meu padrasto, que é do Havaí, ele faleceu, infelizmente, mas a pessoa que eu olhava e imitava, porque ele era o meu mentor, né? Então, aí vem toda a questão também agora, que tipo de mãe, que tipo de pai você quer ser, né? Porque tudo que a gente faz, você sabe disso. Eles copiam. Então, entraram várias questões ali, né? De eu reavaliar como é que eu estava vivendo para esse corpo poder se curar. Mas não era só físico. Tinha uma parte emocional e espiritual muito grande. Então, foi ali que tudo começou. Foi mais ou menos 10 anos atrás. E aí depois disso foi uma mudada geral, assim. Ainda continuei trabalhando nesse meio até eu conseguir... Eu falo que foi meio que minha libertação, assim. Fui pra Tailândia, fiz uns detox, tal, fiz uns programas maravilhosos. Foi uma experiência maravilhosa. E depois de pouquinho em pouquinho eu fui conseguindo implementar as coisas que realmente eu me importava, que era importante pra mim. E depois disso eu fui pra Índia. Você ainda tava lá no Havaí. E foram, assim, mudanças de pouquinho em pouquinho. E o doTERRA apareceu, assim, na vida? Bem na época que eu tava indo pra Índia. Foi quando essas plantinhas mágicas apareceram, eu chamo eles de gotas de vida, né? Vidinha em gotas. E foi um momento, pra mim, muito espiritual. Eu tava pronta. Eu tava pronta pra fazer essa transição completa, eu tava pronta pra poder resgatar esse poder que é meu. E foi ali que o corpo se curou,
mas não só o corpo, né? O mental, o espiritual. E uma combinação de tudo. E depois de câncer de colo de útero, temos o terceiro filho. Em casa. Milagres acontecem. Milagres acontecem, ao mesmo tempo, acho que é quase que lógico, né? Se você cuida desse corpo, ele se recupera. Se você dá o que ele precisa, ele se regenera, né? É uma questão de realmente você estar em sintonia com você e você sabe o que é bom pra você. Não tem ninguém nesse mundo que fale pra você o que é bom pra você. Você sabe melhor. E essa é a relação que eu tenho com essa troca e eu vou dar meu poder pra essa pessoa decidir pra mim, né? Especialmente na hora do parto. Olha, minha agenda tá livre quarta-feira, 6 da tarde, você chega aqui às 7 seu filho nasce, tá bom? Tudo bem fazer assim, se funciona pra você, só que eu acho que tem uma coisa tão mais especial além disso, sabe? Toda essa conexão. Não há um momento na vida de qualquer ser humano que você sinta tanto amor quanto na hora do parto, em trabalho de parto, né? Acho que o trabalho de parto não é tão importante quanto como é que o neném vai nascer. Se vai nascer cesariano ou não, mas entrar em trabalho de parto... É uma loucura. Inexplicável. É inexplicável, né? Toda a dopamina, a oxitocina, tudo que é natural, né? Todos os hormônios que fazem você, adrenalina, sentir esse amor infinito, acontece na hora do parto. Queria falar contigo sobre as diferenças culturais em estar grávida, em ganhar um neném aqui nos Estados Unidos, já que teve 2 nenéns aqui, né? E agora se preparando para ter um do Brasil pela primeira vez. O que você sente de diferente em estar grávida aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? Na gravidez, eu não sinto muita diferença para minha gravidez. Mas eu vejo que as gravidezes no Brasil e nos Estados Unidos são um pouquinho diferentes. Como eu faço partos em casa, eu tenho meio que o mesmo estilo para as 3 gravidezes. Então, tá sendo normal, tanto eu estando aqui como lá. Mas uma coisa que eu percebo muito é que a gente tem um pouquinho mais de rituais no Brasil, né? Tem mais eventos, tem mais... Comerciais, rituais comerciais. Eles são bem comercializados. E, pelo nosso estilo de vida, a gente meio que não se encaixa, né? Nesse estilo. Nada contra, cada um faz, né, do jeito que quer, a gravidez é da mulher. Mas eu vejo que pra minha gravidez não há muita diferença. Mas pra quem vê de fora, especialmente no Brasil, meio que é uma loucura ter parto em casa, não fazer ultrassom, que é uma coisa fora do comum também, né? A gente faz um ultrassom, que é um ultrassom pra saber de quantas semanas eu tô, e depois disso A primeira? e depois disso é apalpar mesmo. Talvez de uma maneira muito mais tradicional de como era feito antes, né? Então, pra quem especialmente ali no Brasil, pra quem tá de fora, é muito diferente. Só que pra gente, pra nossa família, é comum, é natural, é normal. Então o estilo é o mesmo, não importa em que país eu tô. Só que a reação cultural, né, é diferente. Mas você sente que no Brasil as pessoas também estão tendo parto em casa? Porque eu sei que tem movimento no Brasil também grande, mas quando se conta para as pessoas, qual que é a reação? A maioria fala, que louca. Nossa, que loucura, ai, que medo. Tem muito medo que é gerado, né, em torno de gestação, principalmente de parto. Mas tem um movimento bem grande de partos domiciliares. Eu diria que é o parto que eles chamam de parto humanizado, que eu acho até um pouco engraçado. Todos deveriam ser humanizados, né? Mas esse é o termo usado no Brasil. O termo usado no Brasil. E eu acho que é lindo de ver esse movimento acontecendo. Então há, sim, um movimento grande, eu acredito que seja grande comparado quando eu tive a Adeline 5 anos atrás, era uma coisa quase que não falada. Hoje, esse movimento tá um pouquinho mais popular. Mas você acha que está mais aqui do que no Brasil? Aqui, acho que... Tem muito mais gente que tem parto. Sim, aqui com em casa. certeza. Mas sem dúvida alguma. A porcentagem de partos não humanizados, eu diria, como é que a gente vai chamar isso? A gente sabe qual que é o parto. De mais de 90% no Brasil. Cesarianas. Cesarianas. E você acha que é relacionado a esse medo que as pessoas, que foi gerado ao redor do parto, que as pessoas marcam um dia para nascer o filho lá?
Mas é o normal, né? É. O normal do Brasil é você, normalmente na primeira consulta. Eu acompanhei uma amiga minha na primeira consulta dela e foi ali. Marcou o dia, a hora. Que ela vai querer ter o filho. E uma coisa E por que essa amiga quis marcar? Porque todo mundo faz. Mas você acha que é por causa do medo que foi gerado ao redor da gravidez e o filho sair por baixo? Acho que é quase que um protocolo. Lá, o normal é você fazer isso. Tem outra amiga que teve um filho. Ela falou pra mim, eu gostaria muito de ter tido essa experiência de um parto natural. Só que eu não tive a escolha, porque eles já te dão a opção. E a primeira coisa que o médico falou pra ela, falou que parto normal não é normal. Foi a primeira coisa que ela escutou. Então, a preparação, esse pré-natal, é uma preparação psicológica. Pelo menos foi a minha experiência das 3 vezes. A pessoa que está te acompanhando é a pessoa que vai te preparar psicologicamente para o que vai ser esse parto, né? O que você quer, qual que é a experiência que você está escolhendo. E, obviamente, há fatores aí físicos, às vezes, né, diferentes para mulheres diferentes, mas eu diria que, na maioria das vezes, esses medos eles são gerados durante a gestação, né? Especialmente primeira gravidez, quando você não sabe. E aí você acaba... E tem tantos mitos, né, dentro desse mundo, assim como em todos os mundos, mas há muitos mitos dentro da gestação e o parto. Então, é tudo gerado normalmente pelo medo. Eu vejo isso de primeira mão, né? Tendo partos em casa. E aqui, me conta então como que é visto aqui nos Estados Unidos o teu parto em casa, tem bastante parteira aqui, como que é? Eu sei que você teve os 2 no Havaí, como que foi? O Havaí também é um caso à parte, né? Comparado com os Estados Unidos, mas o movimento do Havaí com relação ao parto domiciliar, eu vejo que é muito mais comum, né? Obviamente, partos em hospitais, mas mesmo os partos em hospitais, assim como foi a sua experiência, são partos naturais. Sim. Não quer dizer que São eles com não... parteiras. Aqui nos Estados Unidos inteiro, né? Só vai ter o médico, o obstetra, se acontecer algo no meio do parto que precisa chamar um médico. Senão são parteiras, né? Sim, e aí o médico é chamado. Isso. E eles ainda continuam com o parto natural. Sim. Se não deu, aí a gente, obviamente, tem a opção de cesariana. Acho que é uma opção maravilhosa num caso né, precise, emergencial claro. Aí, absolutamente. São depois 72 horas de contração, se não nascer. Aí eu lembro que o médico me falou, se não nascer, vai ser cesariana. Exato. Então, no Havaí, é muito mais comum. Tem um grupo de mães gigante, né, se eu for comparar com São Paulo, por exemplo, são muitas mulheres que fazem partos em casa. E é uma coisa natural, normal. O Havaí é desse tamanho comparando com... É 12 vezes menor do que... Sim, e a reação é diferente. Então, quando eu falo no Havaí, muitas vezes eu falo, não, vai ser em casa, vai ser... Aí todo mundo, que legal, que lindo. No Brasil meu Deus, que louca. Mas a gente tá mudando um pouquinho, né? É um pouquinho de tabu. Mas eu vejo que há uma mudança. Tem um movimento aí de empoderamento feminino que a gente tá resgatando e não dando esse nosso poder para alguém, né? Principalmente, não só na parte física, médica, quais são os riscos, mas é um cerimonial, né? Nascer, acho que um parto, talvez para mim, na minha vida, um dos momentos mais especiais, mais lindos que já aconteceu nessa existência para mim. Então, é um momento muito íntimo, é um momento que normalmente era bem liderado por mulheres, as mulheres se ajudavam, né, nos partos, e hoje, no Brasil principalmente, eu vejo, é uma experiência tanto quanto não feminina. São muitas pessoas, a maioria deles homens, num momento tão íntimo, tão especial. Né? Então é um evento que é tão especial que às vezes acontece uma vez só na sua vida. Sim, na minha no caso, por exemplo. Uma vez só, tá bom. E é uma vez só, né? Então acho que a gente tem que se conectar mais com essa parte também. Qual que é a experiência que eu quero dar para essa criança que tá vindo, de a gente resgatar esse poder que é nosso.
Na minha cabeça, a mulher nasceu pra parir. É o que eu sinto. Interessante. Agora, isso agora que eu vou falar agora pode até parecer engraçado, porque a gente tá falando do país mais consumista do mundo, que é os Estados Unidos, mas o que eu sinto é que no Brasil, esse momento de gravidez, de chá de bebê, chá de revelação do sexo, fazer o quartinho do bebê, eu acho que isso é muito mais forte no Brasil do que aqui. Como que você sente isso? Com certeza. Isso também acho que tem um pouquinho de conexão com o seu estilo de vida. Claro, Né? com certeza. Então a gente fala, eu acho que é especial, um momento especial, é um neném que tá vindo, primeira vez. Da primeira vez, eu acho que até da primeira vez, eu já não era tão conectada com essa parte, tenho que ter tudo pro neném, tenho que ter tudo pronto. Eu nunca tive, na verdade. Eu acho que o que a gente precisava ter já estava ali, e aí os extras nós fomos meio que adquirindo ali de acordo com a necessidade. A gente falou fralda e peito, a gente precisa ter. Fralda e TT. Então, ali já tava suprindo as necessidades. Mas é de um estilo de vida diferente, né? O meu mundo de saúde natural, falando um pouquinho mais dessa conscientização aí de consumir menos lixo. Então, no Havaí, a gente tem grupos que passam as coisas de uma criança para outra. Então, também, que é bem forte. Troca. Nossa, eu ganho assim de vizinhos que eu não conheço. A gente tem um grupo de vizinhos que a gente não conhece e que fala, olha, tem roupinha de criança de 4 anos, quem quer? Sabe? Aí eu vou na casa, a pessoa deixa uma sacolinha na frente da casa, eu nem encontro a mãe, e eu, sabe? O Buy Nothing, o movimento vocês conhecem. Sim. Muito interessante. Conheço bem. E eu vejo que no Brasil, sim, existe, só que não é uma coisa que é observada de uma maneira muito positiva, depende dos meios que você frequenta. Então, no meu caso, no caso da nossa família, a gente é meio natureba, um pouquinho fora da curva, né, do normal, então não há problema algum de a gente fazer uma troca. Legal, você me dá o que você não tá usando e quando o seu neném nascer, se você tiver outro neném, alguém tiver um neném, eu passo pra frente. Eu acho que isso é uma forma bem consciente, né, de falar sobre consumerismo. Então, mas isso aí a gente entra em outra questão também, mas a gente não fez nem chá revelação, nem chá Você de nem sabe o bebê. sexo do neném, inclusive. Inclusive, essa é outra pergunta tão engraçada que a gente recebe toda hora. É menino ou menina? Eu não sei. Como assim não sabe? Você já vai ter o neném, né? Sim, vou ter o neném. Não é uma coisa comum lá, de você Isso me não irritava saber. tanto, porque parece que as pessoas... É tão importante pra ela ser menina, e eu sempre falava assim, às vezes, assim, ele vai decidir quando crescer, ele ou ela, vai decidir se é menina ou menino depois, né? Porque aí entra numa outra questão. Mas pra pessoas parece que isso é muito importante, né? Ser menino. O nome? O nome. Ai, você já tem nome? A gente não tem nome. Quando os dois nasceram. A Adeline nasceu, eu olhei pra ela, falei pro Luke, olha, ela tem cara de Adeline. É o nome da minha avó, eu acho que... O que você acha? Ele falou, legal, amei. E ela tem a carinha de Adeline. Então a gente escolhe o nome ali na hora. É a mesma coisa com o Wallace. Então a gente não tem essa preparação, essa ansiedade de ficar... Tudo bem, você pode, obviamente, fazer isso, mas eu acho que pra gente não é uma prioridade. A prioridade é de estar no momento, estar presente, viver aquele momento. E não ficar tão pegado ali o que vai acontecer amanhã ou depois ou na hora do parto. Eu tô aqui agora nesse momento. Então essa presença aí é o que acho que dá esse sentimento de pé no chão, sabe? Tá tudo certo. Na hora a gente vai saber de confiar nessa intuição. E queria que você falasse um pouquinho agora, tô aqui me cheirando, porque ela tá sempre cheirosa com os olhinhos dela, que é a profissão, eu sei, né? Trabalha com óleos, mas como que você usa os óleos essenciais pra gravidez? Pra gravidez, eu postei um pouquinho da minha rotina durante a gravidez, depois, né? O pós-parto também. E no meu dia a dia. Isso aqui no Facebook, né? Instagram, vai ter todo o endereço aqui embaixo. E eu coloco e faço isso no meu dia a dia. E faço isso pras crianças. Meus filhos, os dois, nunca tomaram remédios sintéticos. A gente faz tudo com as plantinhas em casa. E esse é o nosso estilo de vida. Na gravidez, tava falando sobre isso hoje. Eu tenho uma solução natural
para todas as coisas que aconteceram na gravidez que você não se sente bem. Pé inchado, calorão, tudo. Tudo, 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 tudo. É só você aprender um pouquinho e você vai entender. Você vai saber usar a tua intuição para saber o que é. Nesse momento eu preciso disso. E eu utilizo os óleos. Alguma dica ali, principal, vamos lá. Principal é os 3 primeiros meses de gravidez, você tem enjoo. Que é a maioria, né? A maioria tem enjoo. Eu sempre usei um pouquinho de algum cítrico, algum óleo cítrico. O limão siciliano, por exemplo, eu colocava na mão e inalava e passava no estômago. E isso me dava um alívio ali na hora. Olha, sim. E comer proteína. Então, eu sempre tinha amêndoa, alguma coisinha que, né, tem proteína para me ajudar. E não acordar e não comer não é uma boa ideia. Então, sempre ter ali alguma coisinha de manhã já para dar o start, né? Acho que isso foi o que eu utilizei mais durante a gravidez. Durante o parto, a gente tem também um ritualzinho ali de quais os óleos que eu vou utilizar. Uns para ajudar a não sangrar tanto, uns para ajudar na hora de empurrar, para me dar energia. Aí você vai com todos os seus olhos ali ao redor de você. Maridão, né? Claro. O marido tá treinado já, ele já sabe, faz, a gente coloca os difusores. Isso tudo para facilitar o processo. E eu acho que também essa conexão com a natureza, né? A gente tá utilizando plantas. É uma conexão com a natureza, você estando em qualquer lugar. A Adeline vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 no final do ano. Nunca tomou nenhum remédio sintético? Não, Só nunca. óleos. A gente sempre faz os protocolos com o que esses são, né? São as minhas soluções naturais. E, de novo, o medo que é gerado em torno, né, de certos tópicos. E a gente tá falando de saúde, de vida, eu entendo, são coisas importantes, né? Mas não há um modo só de cuidar. Então, acho que esse mundo aí de saúde natural tá bem conectado com esse mundo de parto humanizado, esse mundo menos lixo, né? Assim, ele tá tudo interconectado. E essa tua ida pro Brasil, só mudando um pouquinho de assunto, foi um desafio que te deram para te levar os olhos pro Brasil, né? Como que você vê hoje a diferença da aceitação e também de como as pessoas estão usando os óleos essenciais aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Eu vejo que a gente chama de revolução. É uma revolução que traz de volta o seu poder de você usar a sua intuição. Então eu vejo uma forma de uma mãe, principalmente a gente é bem focado em mães, mulheres, né? Da mãe poder tirar a dor de um filho. Acho que é uma das maiores conquistas aí, né, de ser mãe. E também a abertura, que principalmente o nosso povo brasileiro é bem aberto, né, muito mais do que nos Estados Unidos. E eu vejo que foi bem-vindo, esse movimento foi muito bem-vindo. Então a Doterra como empresa é uma empresa que eu sou apaixonada, visto a camisa, acho que eles realmente fizeram uma coisa que era meio mística, meio esotérica, mais normal, mais tradicional. Então, a gente fala, uma empresa que é de óleos essenciais, mas antes óleos eram olhados vistos como uma coisa mais cheirinho, né? Uma coisa mais natureba, mas hoje a Doterra é a empresa que mais faz pesquisas científicas dentro desse mundo, né? De plantas medicinais, soluções naturais. E eles têm aí uma parceria com o John Hopkins nesses estudos. Então, é uma empresa científica. A gente fala, eu foco um pouquinho mais na parte espiritual, pelo fato de eu dar aula de yoga, meditação, mas é uma empresa bem focada na área da saúde. Tanto que agora as clínicas estão abertas, né, aqui nos Estados Unidos. E eu acredito que no Brasil isso vai acontecer eventualmente. Porque o brasileiro ainda é caro um óleo desse, né? Porque a gente vê assim, precisa ter vários óleos, né? Um óleo pra isso, outro pra aquilo, outro pra aquilo outro, né? Então, como fazer... Porque comparando com aquilo lá, assim, né? O brasileiro tá comprando, tá difícil, como que é? Eu acho que é uma questão de você olhar qual que é o valor disso na sua vida, né? Eu falo que eu não acho que eles são caros, porém,
se a gente fala, né, de moeda real, conversão, com certeza a gente tem mais acesso aqui, né? Culturalmente, até diferentes empregos aqui, você tem uma vida legal fazendo qualquer emprego, né? Fazendo qualquer tarefa aí, que é diferente do Brasil, né? E você vê também a questão até na alimentação, né? Esse acesso para você ter. Orgânicos, as comidas naturais, aqui lá, né? Compara pra gente. É um mundo, eu diria que para você ter acesso lá, eu voltando, né? Tô morando no Brasil um pouco mais agora. Nós comemos tudo orgânico em casa. É uma coisa que é alimentação. O pessoal fala pra mim, nossa, você se adaptou no Brasil? Eu falei, me adaptei porque eu acho comida orgânica. Eu tenho segurança na minha casa, mesmo morando em casa. Eu moro em casa em São Paulo, que é uma coisa meio que rara. Mas eu falo que ladrão não vai ter muito interesse na nossa casa, porque só que eu tenho a comida orgânica e óleos essenciais. Então, não tem muito valor ali no que eles estão procurando. Mas é caro comprar orgânico no Brasil? Muito. Não é acessível para todas as pessoas. Há movimentos aí de empresas diferentes. Tem esse lugar que chama Instituto Chão, que eu sou super fã. Eles têm um modelo de não colocar lucro final no produto final e no final você faz uma doação, que é o que você pode. Tem movimentos assim, mas mesmo assim não é acessível. É uma diferença muito grande de você comprar 4 maçãs orgânicas por R$20. E ali não é fazendo a conversão, né? A gente não pode converter esses 20 em dólar. É 20 dinheiros, eu falo. Eu compro pacote no Trader de $3, um saco cheio, deve ter uns 12, 14 maçãs. Mas aí... E a gente não pode fazer a conversão, não, né? Teria que ser R$4 lá no Brasil, R$3 no Brasil. Mas não, a gente não faz a conversão. 4. O que custa aqui pra você 20, lá custa 20. Teria que ser assim, Teria que ser assim. Então a gente não tem muito acesso. Tem muita coisa que você só encontra aqui, você tem que levar pro Brasil, por exemplo? Muitas. O que é, por exemplo? Acho que chama levedura, né, que a gente fala em português. Mas é o nutritional yeast que eu pego muito. Tem aminoácidos lá no Brasil, aquele líquido, só que não é igual. Até a qualidade é diferente, né? Você talvez encontre. Acho que hoje eu diria que eu encontro quase tudo, só que a qualidade também é diferente. E o preço 10 vezes mais. E o preço 10 vezes mais. Então tem esse acesso aí, não é uma coisa muito palpável agora, né? Então, para quem quer comer orgânico, quer ter uma certa qualidade ali, você tá falando de um padrão diferente, que não é acessível para todos. Que aqui é. Aqui é acessível para a maioria das pessoas. Sim. Se você quiser orgânicos, você consegue. Mas sempre fala um pouquinho mais caro que vale a pena, né? A gente não corre o risco dos agrotóxicos que estão liberados, bem dizer, no Brasil. E lá no Brasil a gente tem muito mais, né? Terrível. É muito mais. Alguns que são banidos no mundo inteiro, no Brasil lá a gente pode utilizar. Mas aí você tem umas soluçõezinhas diferentes. Óleos cítricos, por exemplo, eu sempre falo isso pro meu pessoal. Não consegue comprar orgânico? Tenta fazer alguma coisa pra você poder pelo menos dar aí uma purificada. Uma limpeza, né? Uma limpeza. Coloca um olhinho cítrico ali de molho, verduras, frutas, até bicarbonato de sódio, né? Pra maçã, que às vezes eles colocam aquela cera ao redor e tal. Tem coisinhas que você consegue fazer vinagre, né? Pra poder, pelo menos, dar uma limpadinha. Eu boto vinagre no orgânico. Eu sou a louca do assim, eu boto tudo que é orgânico e eu lavo com vinagre. Então, teria como dar umas dicas? Quais são as tuas dicas principais pra ter uma vida? 3 dicas, assim, pra gente sair daqui e tentar ter uma vida melhor. Tenha acesso. Eu sei que tem 500 dicas. Tem muitas, mas... As 3, vamos lá. Eu acho que a primeira é a sua água, que você bebe todos os dias. O que você faz? Filtro. A gente tem um filtro que alcaliniza a água também. Talvez não precise ser um filtro alcalino, mas ter uma fonte de água pura, que não tenha, né? A maioria das cidades aqui adicionam cloro na água. Tenha água limpa, isso é importante. Para de usar perfume, que foi uma das primeiras coisas que foram feitas dentro da minha casa, quando veio
essa voluntária aí, quando eu fiz esse programa de detox. A primeira coisa que ela fez... Ai, adoro mesmo. Eu também, eu adorava. Ela fez um detox geral, achei que ela ia me ensinar a fazer detox do corpo, suco verde. Não, ela veio fazer um detox da minha casa. E foi a primeira coisa que ela procurou. E foi a primeira coisa que ela tirou. Sério? E a terceira é... Olha, todos os dias, né? Quais os tipos de óleos que você está utilizando no seu alimento. Tem um olhinho aí, é um óleo canola. Tem um marketing super maravilhoso. Não é o melhor. E ele é muito usado em vários produtos, né? Principalmente em produtos empacotados. Então a gente... É o que me falaram uma vez, assim, se pergunta de que planta que vem, né? Porque canola não existe em pé de canola, né? E aí começa por aí. Essa é uma abreviação. Então seria isso, você dá uma olhada, né, em coisinhas simples, só que mudando o óleo que você usa, o sal também que você utiliza e o que você está colocando em você todos os dias. Cremes. Tudo, né? A sua pele é o maior órgão do seu corpo. Óleo de coco. O óleo de coco fracionado, que ele não é tão gorduroso e tal. E desempacota menos e descasca mais. Acho que é um lema aí que a gente vive dentro de casa. E é legal, porque você começa a prestar mais atenção. Né? E na parte emocional e espiritual, você se conectar com o seu eu maior. Acho que todos nós temos uma missão aqui. E quando você se conecta com essa parte, as coisas fazem mais sentido, né? Meditar um pouquinho, pelo menos 5 minutinhos por dia. Ter tempo pra você. E pras mães, tempo pra você. É importante. Se você não tá legal, nada tá legal. Né? Tem que estar bem pra você primeiro. Mesmo ou ele na barriga ou ele fora, a gente tem que estar sempre muito bem conectada, né? Porque senão nada vai. Exato. Então é isso. Namastê. Ai, uma boa hora, né? Obrigada. No Brasil a gente falar isso, uma boa hora pra ti. Estamos aqui esperando o terceiro. Mais terceira. um baby vai aí. decidir, Uma. crescer, né? Sim. Adorei. Obrigada a vocês também. Obrigada mais uma vez pela visita. E se gostou dessa entrevista, outras tantas vão vir por aí. Então é só assinar o canal e volte sempre. Beijo.